Bom dia, crianças do terceiro ano B. Vamos continuar com o nosso livro de matemática e hoje nós vamos continuar o assunto da sequência numérica e vamos fazer algumas atividades para terminar este assunto. Se restou alguma dúvida para você, é só me procurar, ok? Então vamos lá, para terminar. 1. Complete a sequência numérica. Dica: atenção! Para descobrir a regra da sequência, observe os primeiros números. Então, toda sequência numérica que você vai completar, ou você vai adivinhar ou resolver, para descobrir a regra, você observa os primeiros números. Por exemplo, aqui tem o 4.500 e aqui tem o 5.000 e aqui tem o 5.500. Então, eu já observo aqui, você também provavelmente, que a sequência entre esses números é 500. 4.500, 5.000, 5.500. Então, o próximo número é 5.500 mais 500. E até o final, ok? Vamos para a atividade 2. Patrícia, minha xará, economizou 15 cédulas de R$100 e 3 cédulas de R$10. Quantos reais ela economizou? Então, no caso, ou você soma um cálculo mental, ou você faz uma conta de algoritmo, ou você faz uma sequência de 100 em 100, 15 vezes. E uma sequência de 10 em 10, 3 vezes. Você soma tudo e coloca a resposta aqui. Quantos reais que a Patrícia economizou com 15 cédulas de R$100 e 3 cédulas de 10? Tudo certo? Vamos seguindo. Atividade 3. Associe as quantidades iguais. Aí aqui você tem que prestar atenção. Vamos somar. 1.000 mais 800 mais 90 mais 5. Deu 8.095. 1.805, 89 dezenas e 5 unidades. Então, aqui embaixo, no laranja, você vai colocar um traço unindo as quantidades iguais, certo? Por exemplo, aqui, 89 dezenas e 5 unidades corresponde ao quê? A esse, a esse, a esse ou a esse. Então, é só prestar atenção, só pensar e corresponder. Vou dar a dica para o primeiro. Lembra da decomposição numérica? A decomposição numérica é quando você reparte o número nas suas diferentes partes. Aqui é o todo. E aqui é a soma das partes. Por exemplo, 1.895. Decompondo 1.895, você vai achar 1.000 mais 800 mais 90 mais 5. Juntando tudo, dá o todo, que é 1.895. Então, esse aqui corresponde com esse aqui. Por quê? Porque esse é o todo e na decomposição numérica eu fui ver as partes deste número. 1.000 mais 800 mais 90 mais 5. E os outros números, você também vai ter que seguir um raciocínio particular, algo que você possa pensar aí junto com seu pai, com a sua mãe, com a pessoa que está te ajudando, tá? Porque não adianta a professora ficar dando todas as respostas, porque é importante que você desenvolva o seu pensamento e o seu conhecimento lógico-matemático. Pensando nisso, vamos para a atividade 4. Complete com antecessor ou sucessor em cada caso. Então, antecessor e sucessor é algo que a gente já estudou. Antecessor é o número que vem antes e sucessor é o número que vem depois. Por exemplo, 1089, 1090. 1089 é o antecessor de 1090. É o número que vem antes, né? Aqui tá pedindo só o antecessor, no caso, que já está feito, né? Essa borboletinha aqui, ó, essa primeira A é o exemplo. Aqui, 2.999, você vai marcar o sucessor, o número que vem depois. 5.009, você vai marcar o número que vem depois também. 5.000 é o número que vem antes, que é o antecessor.
4.030 é o que vem antes e 9.000 é o número que vem antes também. É muito fácil. E aí, continuando, vamos para a atividade 5. Escreva 6 números de 4 algarismos em ordem decrescente, da esquerda para a direita. O que seria a ordem decrescente? Retomando, a ordem decrescente são os números que partem do maior para o menor. Por exemplo, vou colocar o 1 até o 10 em ordem decrescente. Eu vou começar pelo maior. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Observe que eu não comecei lá da primeira unidade, eu comecei do número maior, porque é uma ordem decrescente, eu quero saber sobre isso, né? Começar pelo maior e chegar até o menor. Então, a sua tarefa vai ser um pouco mais difícil, é um desafio. Você não vai trabalhar com unidades, você vai trabalhar com números de 4 algarismos. Na sequência do sistema de numeração decimal, o que seria o número de 4 algarismos? Seria unidade? Seria dezena? Seria centena ou seria milhar? Então, aí você vai retomar os seus conhecimentos. A primeira coisa que você vai descobrir é quantos algarismos que você vai usar, que já está dito aqui 4, e as expressões numéricas com 4 algarismos estão representando que casa decimal. Se fosse uma centena, por exemplo, o número de 3 algarismos, 156, né? Mas aí você vai usar um número um pouquinho maior, 4 algarismos. Você vai pensar num número de 4 algarismos, o milhar, você vai colocar aqui e você vai continuar a sequência em ordem decrescente. Não é difícil. Vamos para a atividade 6. Uma fábrica de papel reflorestou uma área desmatada. Veja no gráfico a quantidade de árvores plantadas em um trimestre de 2018 e responda. Então, mais uma vez, nós vamos retomar o trabalho com gráficos. Árvores plantadas. Quantidade de árvores: 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, 0. E os meses são representados pelas colunas. Então, a primeira coluna é de setembro, a segunda de outubro e a terceira de novembro. Então, analisando esse gráfico, onde os meses são representados pelas colunas e os números são representados em ordem decrescente, você vai responder as seguintes perguntas. Nesses 3 meses foram plantadas aproximadamente quantas árvores ao todo? Então, essa é uma atividade de soma. Você vai somar todas as árvores que foram plantadas durante esses meses aqui. Atividade 7. Componha cada número e escreva como se lê. 1 unidade de milhar, 7 centenas, 9 dezenas e 5 unidades. Aí agora aqui não é decomposição de número, é composição de número. Você vai juntar esses números e vai fazer uma expressão numérica. B. 7 unidades de milhar, 8 dezenas e 4 unidades. Então, 7 unidades de milhar é quanto? 8 dezenas é quanto? 4 unidades. E aí você vai compor o número e vai escrever o nome do número aqui. E no final, você vai fazer uma autoavaliação, que dessa vez não vem em forma de tabela. São 2 perguntinhas que você vai responder lá no seu caderno. O que aprendemos? Reconheço números com 4 algarismos? Você já está seguro para reconhecer e identificar os milhares? Consigo comparar números com 4 algarismos? Se eu der para você assim, 1756 e 1249, você consegue fazer uma comparação entre esses números? Se eu perguntar assim, qual que é o maior, ou qual que é o menor, ou qual que é a diferença, você vai conseguir fazer? Então, isso é o que você vai responder aqui. Se você considera que você ainda não está pronto para essa atividade, que ainda falta alguma coisa para você entender, você coloca preciso estudar mais, entendeu? E se precisar retomar alguma coisa dessa unidade, a gente para, retoma e depois continua. Ok? Muito obrigado. Até a próxima aula.